Hoje iremos iniciar o nosso capítulo de número 18 da apostila 5, abordando o assunto reações químicas inorgânicas. Quando nós falamos em compostos químicos inorgânicos, nós estamos nos referindo especificamente a 4 grupos importantíssimos que nós já tivemos oportunidade de pormenorizar o seu entendimento: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Hoje, nós iremos encontrar as reações químicas que envolvem esses grupos e podemos, através dessas reações, aprendermos a classificar as reações que ocorrerem. Nós iremos apresentar para vocês os grupos de reações químicas e as respectivas classificações. Para que a gente possa começar a nossa conversa de hoje, para que a gente possa dar a entender a sua respectiva classificação, eu gostaria de relembrar para você quando é que acontece uma reação química. Uma reação química acontece, meu amigo, quando existe transformação de alguém. Transformação, Wang? Sim. Reação química nada mais é do que a transformação de uma substância em outra, ou mais de uma substância no tocante a reagentes ou produtos. Não há transformação de um átomo em outro. Isso aqui é importantíssimo. Não há transformação de um átomo, é substância que você precisa. E aí eu lembro para você que nós temos 2 tipos de substâncias. As substâncias simples, aquelas constituídas de apenas um elemento, ou as compostas, que você tem mais de um elemento na sua composição. Quer dizer então que eu vou ter uma formação de alguma coisa nova. Sim, vamos pegar um exemplo aqui, Vanks. Quem é N2? N2 é gás de nitrogênio. Quem é H2? H2 é gás hidrogênio. Esses dois aqui podem formar amônia. Obviamente, eu teria que fazer o quê? Balanceamento da equação. Você tem que balancear a equação. Do jeito que está aí, ela não está balanceada. Eu só estou mostrando para você o que é possível fazer. Isso é uma reação química. Gás de nitrogênio reagindo com gás de hidrogênio, formando amônia. Tá? Partindo de onde? De reagentes. Chegando aonde? Em produtos. Isso é reação química. O que é necessário para acontecer uma reação química? Primeiro, é necessário que existam choques entre as partículas. Elas têm que se bater, colidir. E esses choques devem ser eficazes, com a quantidade mínima de energia que seja possível que isso ocorra. Então, um dos fatores importantes, o contato entre os reagentes. E a segunda situação, não basta contato, é necessário que entre eles exista afinidade. Contato entre os reagentes, contato entre as estruturas e afinidade entre as estruturas que estão reagindo. Esses são 2 fatores necessários para que aconteça uma reação química. Classificação. Essa é a parte mais importante da nossa aula. Quando a gente fala em classificação das reações químicas, o que é que a gente está se referindo? Com o que é que a gente quer falar? Dentro das reações que a gente apresenta para você, existem várias reações. As reações inicialmente vão ser divididas em grupos. E o primeiro grupo que eu quero te apresentar é o grupo das reações classificadas como análise ou decomposição. O que é a reação de análise? Ela é muito fácil. Análise ou decomposição é quando eu parto de um elemento, de uma substância e origino 2 ou mais. Análise ou decomposição, você parte de um reagente e você tem 2 ou mais produtos. Olha que fácil. O que é que você tem aqui? AB. O que é que ele está originando? Originando A mais B. Você tem um reagente e aqui do lado você tem quem? 2 produtos. Quando uma substância origina 2 ou mais, essa reação química é denominada de reação análise ou decomposição. Nós temos aqui 3 grupos especiais de reações de análise ou decomposição que eu faço questão de citar para você. Primeiro, pirólise. O que é piro? Relação com calor. Fotólise, relação com luz. Eletrólise, reação com eletricidade. Então, olha que moleza. Casos especiais de reações inorgânicas de análise ou decomposição. Pirólise é quando você tiver análise ou decomposição pelo calor. Fotólise, decomposição pela luz. Eletrólise, decomposição pela eletricidade. Ficou claro? Análise ou decomposição, um reagente originando 2 ou mais produtos. Que tipos de reações eu posso me colocar à frente para analisar? Pirólise,
Pirólise pelo calor, fotólise pela luz, eletrólise pela eletricidade. Segundo grupo, síntese ou formação. Síntese, qual é o nome que ela pode ser usada também? Formação. Como é que foi a análise ou decomposição? Vanks, análise ou decomposição, eu saí de um reagente e formei 2 ou mais produtos. Na síntese ou formação, você faz o caminho oposto, amigos. Você parte de 2 ou mais substâncias e forma só uma. Ah, entendi. Dá um exemplo aí, Vanks. Tá ali, ó. A reagindo com B, originando A mais B. Você tem quantos reagentes? 2 reagentes. Quantos produtos? Um produto. Ah, por exemplo, se eu colocar o gás oxigênio para reagir com o gás hidrogênio, quando eu coloco esses dois aqui, eu formo água, né? Lembrando, equação não balanceada. Tem 2 reagentes aí? Tem. Quantos produtos? Tem um. Então isso aqui é uma reação de síntese. Síntese ou formação. Ficou claro? Beleza? Lembrando, isso aqui é uma equação não balanceada. Você teria que balancear como? Balancear significa deixar a mesma quantidade de reagentes e mesma quantidade de produtos. Lembrando que o oxigênio permite coeficientes fracionados. Terceira reação ou terceira classificação. Reação de simples troca ou deslocamento. Presta atenção. Simples troca ou deslocamento. O nome já ajuda. Simples troca, você vai ter uma substância simples. Fazendo o que, Vanks? A simples troca, você vai ter uma substância simples reagindo com a substância composta. Tá? E aí você vai ter uma substância simples nova. De novo. Simples troca, também conhecido como deslocamento, você vai pegar uma substância simples, vai reagir com a substância composta e vai criar uma nova substância simples. Veja, o que é o A sozinho? Substância simples. O que é BC? Substância composta. O que eles originaram? AC mais B. O que é o B? A nova substância simples. A substância simples no reagente é sempre mais reativa do que a formada. Então, A é mais reagente do que B. Vanks, eu já aprendi 3. Vamos de novo? Primeiro que a gente aprendeu, análise ou composição. Como é que é a análise ou decomposição? Eu tenho um reagente, formo 2 ou mais produtos. Segunda que a gente aprendeu, síntese ou formação. Eu tenho 2 reagentes ou mais, formando um único produto. Terceira reação que eu aprendi, simples troca, também conhecido como deslocamento. Eu pego uma substância simples, coloco para reagir com a substância composta e eu vou originar uma nova substância simples. E o que é a última reação que você trouxe para nós? Dupla troca. Não tem um sinônimo dela? Não. O que é a reação de dupla troca? Reação de dupla troca, você tem 2 substâncias compostas originando outras 2 compostas. Olha que maravilha. Qual a diferença da simples troca? Simples troca é simples com composta originando uma nova simples. Dupla troca. 2 compostas originando outras 2 compostas. Quem é que pode ser reagente aqui? Pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um sal. Quais são os casos de reações de deslocamentos? Aqui a gente colocou aqui, no caso do deslocamento, o que é que acontece? A gente desloca metais, a gente desloca o hidrogênio, a gente desloca não metais. E aqui tem a relação de reatividade. Quem é que é mais reativo? Ó, o ouro é mais reativo que todo mundo, a prata em segundo, depois o mercúrio, depois o cobre, hidrogênio, ferro, zinco, alumínio, magnésio, sódio, potássio, bário, cálcio, dentre outros, tá? Isso aqui são situações para você saber quem é que reage com mais facilidade ou não. Mas na prática, o que a gente precisa mesmo é exercício. O que a gente precisa mesmo é trabalhar exemplos para que você possa entrar na batida. Olha aqui, ó. Esses exemplos aqui não estão na sua apostila, são exemplos que eu trouxe para que você pudesse trabalhar junto comigo, para a gente fazer as classificações. Veja, a questão diz assim: dadas as reações químicas equacionadas a seguir, associe corretamente as afirmações. Bom, primeira coisa que eu estou vendo aqui na número 1, você tem que vir comigo. O que é que a gente tem aqui na número 1? Você tem uma substância simples
reagindo com uma substância composta, era gerando uma substância só. Se eu tivesse uma simples com a composta, olha o que eu vou falar para você. Se eu tivesse uma simples com a composta gerando uma nova simples, eu estaria diante de quê? De uma simples troca. Eu não tenho isso. O que é que eu tenho aqui? Olha lá, presta atenção que você tem que fazer. O que é que você vai fazer aqui? Você tem aqui na número 1 o quê? Você tem 2 reagentes. Ah, entendi. Você vai analisar todas as situações possíveis. Lógico. Aqui você tem o que na número 1? Você tem 2 reagentes, um produto. Você viu que não dava para você falar em simples troca, porque você tinha um simples com a composta. Tinha. Só que quando a gente vai trabalhar simples, compostas, a gente tem que verificar se realmente existem novos reagentes. Ó, 2 reagentes e um produto. Quando eu parto de 2 reagentes e chego no produto, como é o nome dessa reação? Síntese. Pronto, é só isso que eu preciso. Vamos na 2. O que é que você tem na 2 aqui? Na 2 você tem um reagente. E você está gerando o quê? 2 produtos. Quando eu tenho um reagente gerando 2 produtos, eu vou estar diante de quê, meus amigos? Eu estou na reação de análise, também conhecido como decomposição. Na terceira, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem na terceira? Vamos dar uma olhada. Substância composta, reagindo com substância composta, gerando 2 novas substâncias compostas. Que é isso? Substância composta mais substância composta gerando novas compostas. Isso aqui é uma reação de dupla troca. Reação de dupla troca. Quatro. Substância simples reagindo com a composta gerando uma simples nova. Substância simples reagindo com a substância composta te dando uma nova substância simples. Quando eu estou diante disso uma reação de simples troca. Como é o outro nome da simples troca? Deslocamento. E a 5? O que é que a gente tem aqui na 5? Vamos dar uma olhada? 2 reagentes originando um produto. 2 reagentes. Na 5, 2 reagentes originando um produto. De novo, eu tenho o que aqui? Eu tenho outra síntese aqui. Como é que nós vamos ficar aqui? O que é que a gente vai colocar aqui? Reação de simples troca. Item 4. Reação de síntese tendo como produto um sal. Ah, ele quer que a gente olhe se a gente tem um sal aqui. Qual seria a reação de síntese com o produto um sal? Ali é a número 1, ó. Síntese e formou um sal NH4Cl. Depois vem quem? Reação de síntese tendo como produto uma base. A outra síntese que eu tenho é a 5. E é uma base, né? OH, hidróxido de cálcio. Depois ele pede reação de análise. Análise é quem é? É a 2. E reação de dupla troca, quem é? Dupla troca, 3. Nossa, Vanks, muito bonita essa questão. Também acho. Muito bonita. Vamos para a próxima. Dadas as reações a seguir, indique aquela que apresenta a ordem correta de suas classificações. Vamos lá. Lá em cima. Presta atenção. Simples com composta, gerando uma nova simples. O que é isso aqui? Simples troca. Simples troca. Qual é o outro nome de simples troca? Deslocamento. Você tem que lembrar, porque às vezes o autor coloca um nome, outras vezes coloca outro. O que a gente tem na 2? A gente tem um componente gerando vários. O que é isso? Decomposição. Na 3, 2 reagentes. Olha lá, na questão 3 nós temos 2 reagentes originando um único produto. O que é isso? Síntese.
Aqui, nós temos substância simples. O que a gente tem aqui na 4? Vamos lá. Substância simples reagindo com a composta, originando a nova simples e uma composta. De novo, temos simples troca ou deslocamento. Substância composta reagindo com composta, originando novas compostas. O que é isso? Dupla troca. Vá lá nas alternativas e procure uma que tenha simples troca ou deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento ou simples troca e dupla troca. Resposta aqui da nossa questão seria a letra A. Lá na questão número 3, ele diz assim: João e Maria, aqui, estavam fazendo experiência no laboratório de química. Nas figuras abaixo apresentadas, o que eles estavam fazendo? O que o João estava fazendo lá? Ó, você tem lá, presta atenção, nitrato de cobre tem uma haste de zinco, tá? Tá vendo aqui, ó? E aqui tem nitrato de zinco, tem uma haste de cobre. Ambas as hastes ficaram colocadas dentro d'água. Aí você colocou aqui dentro dela nitrato de cobre e aqui colocou nitrato de zinco. Para facilitar a dissolução de nitrato de cobre em água, João usou uma haste de zinco, tá? No final do experimento, a haste estava corroída. Você viu aqui, ó? Formou-se uma solução incolor e um sólido, que após algum tempo você depositou no fundo do recipiente. Vai estar aqui embaixo. Maria, por sua vez, utilizou uma haste de cobre. Está aqui a da Maria, ó. Esse aqui é o do João. Maria, por sua vez, utilizou uma haste de cobre para dissolver o nitrato de zinco em água. No final do experimento, ela obteve uma solução incolor e a haste manteve-se intacta. Não houve corrosão. Não houve corrosão. Só no do João. Aí a pergunta é: sabe-se que as soluções aquosas de nitrato de cobre 2, CuNO3,2, são azuis e que a de nitrato de zinco 2, ZnNO3,2, são incolores. Considerando-se dois experimentos descritos, é correto afirmar que: letra A, na questão de número 3, João obteve uma solução de nitrato de zinco. Bom, se você tem aqui, meu amigo, CuNO3,2, o que vai acontecer aqui nessa questão? Vamos colocar aqui, ó. CuNO3,2, que é o que você colocou lá, né, o nitrato de cobre, reagiu com quem? Qual era a haste que você tinha? Era o Zn. O que vai acontecer aqui? ZnNO3,2 mais cobre. Isso aqui é uma reação de simples troca. E a letra A, você obteve os nitrato de zinco? Sim, seria a nossa resposta. E se a pergunta fosse, qual é a reação que aconteceu? Simples troca. Na questão de número 4, ele diz assim: a emulsão colocada em películas para fazer filmes fotográficos é preparada adicionando-se uma solução de nitrato de prata, uma mistura que contém gelatina e brometo de potássio, ambos dissolvidos em água. Aí ele diz assim: ocorre uma reação entre o sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água. Qual o tipo de reação que acontece e a forma desses cristais? Bom, o que ele te deu? Nitrato de prata, AgNO3. Reagiu com quem mesmo? Brometo de potássio. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o cátion desse com o ânion desse. Vai ficar como isso aqui? KNO3. KNO3 mais AgBr. O que ele está pedindo para você? Primeiro, para classificar, ó, substância composta gerando novas substâncias compostas. O que é isso aqui? Isso aqui é uma reação de dupla troca. Reação de dupla troca. Já matava por aqui, tá? Por quê? Porque é só ela que tem dupla troca. E qual é a estrutura que você montou? AgBr, brometo de prata. Pronto. Resposta à questão 4 seria a letra E. E a questão de número 5, a gente trouxe aqui alguns sais para você, pedindo para que você analisasse a postura deles e perguntando qual era a solução que você ia encontrar aqui. O ideal que você faça aqui, amigos, é dentro do que está aqui, escrever as fórmulas. Por exemplo, ó,
Sulfeto de bário com nitrato de sódio, nitrato de bário, carbonato de potássio, fosfato de potássio. Você tem que fazer uma de cada vez. O que é que você faria aqui? Sulfeto de bário, BaS. Reagindo com quem? Nitrato de sódio, NaNO3. Aí você vai formar o Na2S mais BaNO32. O que a gente vai fazer agora? Nitrato de bário, BaNO32, com fosfato de amônio, NH4, 3PO4. Aqui eu teria que fazer o balanceamento, tá? Eu teria que fazer o balanceamento. Aqui eu tenho 3 nitratos, 3 NH4 e 2 NO3. Aí eu troco, ó. O 2 aqui vem para cá, o 3 vem para o outro lado. Então fica um 2 aqui, um 3 aqui. Quando você fizer essa reação, você vai encontrar Ba3PO4, 2. Ele é sólido. E 6NH4NO3, nitrato de amônio. O que mais? O que a gente tem ainda aqui? Carbonato de potássio, cloreto de magnésio. Carbonato de potássio é o K2CO3. Cloreto de magnésio, MgCl2. Forma quem? MgCO3. Carbonato de magnésio também é sólido. O que mais? O que é que vem mais? Tem o C e o K, ó, bem aqui, ó, 2 vezes. Então vai ficar 2KCl. Por que você não colocou K2Cl2? Porque o cloro é a família 7A e o potássio é a família 1. Então é só KCl. Como tem 2, você coloca um 2 à frente. E o que é que tem mais aqui? Fosfato de amônio e nitrato de amônio. Vou puxar para cá para você ver. É o último que falta a gente fazer. Fosfato de potássio é o K3PO4. Reagindo com quem? Nitrato de amônio, NH4NO3. Quantos cátions ali? Você tem quanto ali? Tem 3. Potássio libera um elétron. Então eu teria que colocar o número 3 aqui à frente para balancear. Vai ficar assim, ó. Vai gerar o quê? NH4, 3, como sempre, fechado dentro do parênteses. PO4. Reagindo com quem? 3, o que é que sobrou aqui? 3KNO3. 3KNO3. Bom, a pergunta é quando é que ela vai formar uma substância insolúvel. São 2 estruturas que vão formar substâncias insolúveis aqui para nós nestes 2 exercícios. Aqui estão elas, ó. 2 e o... qual é o outro? 3. Que desceu um pouquinho aqui na hora de resolução. Beleza? Mas como é que você sabe isso? Está escrito aqui, ó. Nitratos são solúveis, enquanto que os carbonatos e os fosfatos são insolúveis. Então aqui, ó. Quando tiver esse moço aqui e esse aqui, ó. Ó. Esses aqui são os sais que você tem. NO3, CO3, PO4. Questão de número 6, para fecharmos a nossa sequência de exercício e liberarmos você. Quando se limpa mármore, carbonato de cálcio com ácido muriático, CaCO3, limpar com quem? Usando ácido muriático, ácido clorídrico, HCl. Observa-se uma fervura, que é o desprendimento de gás carbônico, um dos produtos da reação juntamente com a água e cloreto de cálcio. Ó, gás carbônico, tudo que ele está falando aqui que libera. Gás carbônico. O que mais que ele citou? Água. O que mais que ele citou? Cloreto de cálcio. O que é que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente represente tudo isso aí. Bom, então vamos lá. Carbonato de cálcio, CaCO3. Você utilizou o que para limpá-lo? HCl. Só que é o seguinte, preste atenção no que eu vou fazer. Quantos cálcios tem aqui? Qual é a família do cálcio? Família 2A. O NOx dele é mais 2. Então tem que ter 2 hidrogênios ionizáveis aqui, ó. O que é que eles produzem mesmo? O que é que ele falou que produzia? Cloreto de cálcio, CaCl2. Mais. O que mais que ele disse que produzia? Gás carbônico, CO2. O que mais? Água.
que é que eu tenho que fazer agora? Ver se está balanceado. Cálcio, cálcio, 2 cloros, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Pronto, aí está a reação